Você sabia que a Ucrânia possui alguns dos minerais mais importantes de todo o planeta? Um tesouro de trilhões de dólares? Tanto que muitos comentam, que são terras raras. Cerca de 5% de todas as terras raras do planeta estão na Ucrânia. O que são essas terras raras? Por que tantas nações hoje se interessam por essas terras raras? No caso dos Estados Unidos, eles acabaram de firmar um acordo com a Ucrânia para a exploração dessas terras raras. E são chamadas assim de terras raras porque elas contêm minerais que são essenciais para a produção de tudo hoje em dia. Desde eletrônicos, aviões, turbinas e também reatores nucleares, armas nucleares, entre outras coisas. No caso da Ucrânia, ela detém cerca de 5% de todas essas matérias-primas, contendo 116 tipos diferentes de minerais. São mais de 20 mil depósitos de minerais em toda a Ucrânia. E o interessante é que no caso desse acordo firmado entre os Estados Unidos e a Ucrânia, ele havia cessado por uns meses. A gente nota que quando houve aquela discussão, aquele bate-boca entre o Trump e o Zelensky, naquela entrevista que foi filmada e televisionada ao redor de todo mundo, eles pararam de tratar desses acordos. E mais recentemente, no funeral do Papa Francisco, muitas autoridades se encontraram lá e parece que os dois tiveram a oportunidade de conversar e assim entrar num acordo sobre o que iriam fazer para que cessasse a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também que os Estados Unidos pudessem explorar essas terras raras contidas na Ucrânia. Empresas americanas iriam fazer investimentos lá agora, na Ucrânia, e assim poder fazer a exploração desses recursos minerais. No caso da Ucrânia, ela detém cerca de 19 milhões de toneladas de grafite, que é muito importante, por exemplo, na produção de baterias de veículos elétricos. Além disso, cerca de 7% de todo o titânio da Europa está na Ucrânia. Titânio que é tão importante na produção de metal leve, para a criação de aviões, de usinas de energia também, é muito importante. Também contém cerca de 1/3 de todos os depósitos de lítio da Europa. O lítio hoje é muito importante na produção de baterias, para os carros elétricos, por exemplo. Também a Ucrânia contém as maiores reservas de berílio, urânio, que são muito importantes na produção de armas nucleares, reatores nucleares. Contém também cobre, chumbo, zinco, prata, níquel, cobalto, manganês, uma série de minerais extremamente importantes na produção de eletrônicos hoje em dia, de produtos para energia renovável e também dos armamentos em todo o mundo. Os Estados Unidos, sendo um grande produtor de armas, precisa muito desse recurso. Ainda mais levando em conta que enquanto a Ucrânia tem 5% de todas essas terras raras, tem uma outra nação que tem cerca de 75% de todas as terras raras ao redor do mundo, que contém esses minerais tão importantes. Essa outra nação é a China. E por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos teve como resultado das suas tarifas de mais de 100% que aplicaram a produtos chineses, a China, como retaliação, além de aplicar também taxas sobre produtos americanos, proibiu também a venda desses minerais tão importantes para a produção de armamentos, eletrônicos, entre outros, para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos precisam buscar uma nova fonte para esses recursos. E a Ucrânia seria uma boa opção, seria uma opção viável, até porque o objetivo dos Estados Unidos é tentar isolar a China e a Rússia também. Mas nesse caso, a China parece estar levando a melhor nessa disputa, nessa guerra comercial entre os Estados Unidos. Desde quando eles aplicaram aquelas tarifas de mais de 100% nos produtos chineses, desde então parece que os Estados Unidos têm tentado a comunicação com a China e não tem surtido resultado. Até então, todas as vezes em que os Estados Unidos mencionam que estão conversando com a China diz que não está tratando assunto nenhum com os Estados Unidos, não está negociando com ninguém. E nesse meio tempo, parece que enquanto a China estaria tendo maiores dificuldades em obter commodities americanas, mas isso ele consegue com outros países, inclusive o Brasil, os Estados Unidos estão tendo muita dificuldade de obter materiais que só a China pode fornecer, ou muitos poucos outros países ao redor do mundo poderiam fornecer também.
Um outro detalhe é a Rússia. A Rússia agora, detendo cerca de um terço, né, 30% ou um terço do território ucraniano, está agora detendo muitos desses depósitos de minerais que estão na Ucrânia. Por exemplo, cerca de 350 bilhões de dólares em minerais hoje estão em posse da Rússia, o que contém 63% das minas de carvão da Ucrânia e também manganês, entre outras terras raras também, né, como tantalo e outros. Né? Então, no caso, os Estados Unidos têm tentado alguma estratégia para isolar a China, também, se possível, a Rússia, mas que, se não for pelos recursos ucranianos, pode se tornar algo muito difícil para o futuro das empresas americanas que produzem armamento, produzem eletrônicos, porque dependem desses minerais tão importantes. Agora me diz aí, o que você achou desse acordo entre Estados Unidos e Ucrânia? Será que foi vantajoso para ambos? Para os Estados Unidos? Para a Ucrânia? Comenta aí. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de nos seguir aqui para mais vídeos como esse. E se quiser divulgar seus produtos ou serviços aqui, nosso contato está na descrição. E para você que quer falar inglês, chegou a hora de alcançar esse objetivo com a Talk Easy. Você vai falar inglês de verdade, de modo simples e claro, no local e na hora que lhe for mais conveniente, com aulas online por videochamada. As aulas são personalizadas para o seu nível, com foco no inglês do dia a dia. Alcance a fluência com a Talk Easy. Mande uma mensagem para o número de WhatsApp 489-8405-2388. Talk Easy. Fluência sem complicação. E para você que precisa traduzir textos com agilidade e qualidade em qualquer idioma, conheça a Translation Solutions Brasil. A Translation Solutions Brasil é uma agência de tradução especializada em tradução e revisão de textos, livros, manuais, materiais de marketing e muito mais. Tudo isso com o melhor custo-benefício. Entre em contato hoje mesmo. Translation Solutions Brasil. Fale com o mundo. Fale com a gente.